É, a gente vai citar um bom velhinho da Fórmula 1, não é Helmut Marko, não sei nem se ele tá no roteiro do programa de hoje, mas vou falar do outro bom velhinho da Fórmula 1, Bernie Eccleston. Ele deu uma entrevista pro Daily Mail que tá dando o que falar, né? Bernie falou o seguinte, abre aspas, Max é o melhor piloto de todos, sem dúvidas. Eu dizia que era Alain Prost, agora eu diria que é Max. Ele é o maior, ele é o mais brilhante em termos de tirar o máximo do carro. Ele não erra muito, ele acerta de cara. Na minha lista, ele está acima de Lewis Hamilton. Mas aí ele fala um pouco sobre o Hamilton e dá uma pincelada interessante, por assim dizer. Ele fala o seguinte, Lewis é obviamente uma pessoa muito, muito brilhante, muito, muito talentosa. Lewis entende as pessoas e tira o melhor delas, enquanto Max tira o carro. Eles são muito diferentes. Quando Lewis parar de correr, ele pode entrar em um mundo diferente, um entretenimento ou o que seja. Mas esse caminho o Max não tem como seguir. E aí ele aponta que o Hamilton é uma pessoa única na Fórmula 1. Ele falou o seguinte, eu vou dizer que Max é um de nós. Na nossa esfera da Fórmula 1, ninguém é como Hamilton. Ninguém é. Eu acho que nos primeiros dias ele era um pouco diferente das outras pessoas. O que me surpreende é o Bernie Eccleston falar que era o Alain Prost. É inacreditável. Isso me passou uma pergunta para você. Eric Gabriel, para o ímpar, Alain Prost ou Max Verstappen? É que o Verstappen não tem lenha para queimar, né, Carlão? Ele não seria tão ousado. Que ele se aposente ao fim do ano. Já dá para colocar na conta o tricampeonato. Putz, eu acho que... É que assim, vou te falar, o estilo que eu mais gosto é um estilo muito mais arrojado. Eu sou muito mais esse estilo do Verstappen do que calculista, talvez, ali do professor. Né? Então, eu acabaria fatalmente optando pelo Verstappen. Mas, obviamente, não tirando dos méritos do Prost, que simplesmente travou a maior batalha entre o piloto e o outro com o Ayrton Senna na Fórmula 1, da história da Fórmula 1. Por mais que tenhamos aí outras boas brigas, inclusive a de 2021, Hamilton versus Verstappen. Então eu acho que além disso, tem um componente que eu sempre critico aqui, né? Hamilton e Verstappen, eles são rivais profissionais. Senna e Prost tinham um elemento pessoal muito forte ali. Por exemplo, eu acho que tem um elemento pessoal mais forte, não que tenha sido uma rivalidade mais forte, mas Hamilton e Rosberg tinham um elemento pessoal muito mais forte do que Hamilton e Verstappen. Mas eu acho que na escala das grandes rivalidades o Hamilton e Verstappen está à frente de Hamilton e Rosberg. Mas a maior de todas, sem dúvida, é Prost e Senna. Essa eu vi acontecer, não ao vivo na arquibancada, mas acompanhei bem na época. Então eu acho que supera. Mas para mim é surpreendente não o Bernie falar que o Verstappen é o maior de todos. É que na conta dele ele tinha o Alain Prost na frente de todo mundo. Então, pra você ver como o cara... Mas o seu para o ímpar é Verstappen, então. Sim, sim. Por uma questão de estilo. Eu acho que eu gosto mais do estilo do Verstappen e é gosto pessoal do que era do Prost. No momento temos uma excelente imagem de um abraço entre Eccleston e o para o ímpar é... Prost e Verstappen. O para o ímpar é Prost versus Verstappen? Prost. O Verstappen é muito... É porque, assim, o Prost é um cara muito calculista. Ele não tinha o apelido de professor à toa, sabe? Então, eu acho que essa coisa fria, calculista do Prost é um negócio fantástico, assim. É um negócio que a gente vê muito pouco na Fórmula 1. Então, por esse motivo, Alain Prost. E alguém colocou aqui é o Ricardo Tange, Max versus Fangio em 2025. Quem é o melhor pentacampeão? Tange, seguinte, Fangio é o maior da história. Ponto. É engraçado que o próprio Ricardo coloca, um é tetra, o outro é tri, né? Fazendo referência a Prost e Verstappen, respectivamente. Aqui a gente volta àquele velho debate Alonso e Vettel, né? Porque eu acho que o mero cálculo de títulos não abrange a discussão como um todo. Não à toa, para o Gui, o Fangio é o maior da história, e eu concordo. E aí, a meu ver, até acima do próprio Hamilton e do Schumacher. Mas você ia complementar com alguma coisa da declaração do Bernie no momento de começar a sua internet aí, Gui? Se quiser, fique à vontade. É só interessante, o comparativo do Bernie, a gente tende a criticar muitas coisas dele, mas em um ponto que faz sentido ali.
quando ele fala, né, que o Verstappen é o cara que tira o máximo dos carros, o Hamilton é o cara que tira mais das pessoas. Apesar das coisas assim, o Hamilton dá pra ver que ele é uma pessoa que ele tem uma conexão muito forte dentro da Mercedes com as pessoas da Mercedes. Eu acho isso um traço muito legal do Hamilton. E querendo ou não, quando você tem um bom relacionamento com as pessoas, você meio que incentiva elas também a trabalhar um pouco mais, tal. Não tô falando que o Verstappen é frio, mas o modo do Hamilton de lidar com as pessoas fica bem claro isso, que é interessante. Ele fala muito da Mercedes como uma família, não é à toa. E por isso que é interessante essa declaração do Bernie, porque a gente sabe que o Bernie é um cara muito quente e frio, né? Tem hora que ele fala muito bem do Hamilton, tem hora que ele fala bem mal do Hamilton. Esse é um dos casos que ele fala bem dele. Eu achei interessante isso mesmo. Ele, ainda que coloca o Verstappen acima de todos, né? Ele elogia o Hamilton e fala da relevância da figura Hamilton para a Fórmula 1, o que eu acho que é um acerto por parte do Bernie Eccles. Só antes de passar a bola para você novamente, Eric, tem um amigo internauta aqui, o Risivaldo Pedreira. Esse velho maluco não conheceu o Ayrton Senna da Silva. Vocês falam de Prost, Verstappen, não falam de Ayrton Senna. Calma, a gente nem falou, porque isso aqui, até uma falha nossa, né? Vale o meia-culpa aqui. Para nós três, o Senna tá acima do Prost e do Verstappen. Então a gente acabou não falando isso, porque já discutimos tantas vezes sobre esse assunto que a gente porque o Bernie não falou do Senna, né? Não, mas a gente tá falando do Prost, do Verstappen e do Hamilton, porque são os três que ele citou. Sim, o assunto veio por causa da declaração do Bernie, essa questão. E eu entendo um pouco porque ele coloca o Prost, pela declaração, acima do Senna. É o que a gente depreende do que foi dito pelo Bernie. Então eu entendo até o ponto, mas corrijam-me se eu estiver errado, Guilherme, Eric. Algum de vocês coloca o Senna abaixo do Prost? Não, né? Ou do Verstappen, que seja. Então, mas, Eric, você ia falar alguma coisa? Diga. Não, é só para explicar, que assim, a gente não falou do Senna porque o assunto veio, porque o próprio Bernie não falou do Senna, falou do Prost, e eu acabei ficando intrigado com esse ponto, dele achar que o Prost foi o maior piloto de todos os tempos.